O Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo, vai treinar o Clube de Regatas Flamengo. Hoje, nessa quarta, já fez o primeiro treinamento, foi apresentado oficialmente no Instagram para todo o público. E Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo, e eu vou falar sobre essa contratação e também vou falar um pouco sobre o cargo anterior dado pelo Filipe Luís. Muito bem, rapaziada. Leonardo Jardim foi contratado pelo Flamengo, uma boa contratação, uma contratação que dividiu torcidas, por conta, alguns torcedores do Flamengo queriam que o Filipe Luís continuasse e alguns torcedores queriam que o Filipe Luís mandasse embora. O que eu tenho a dizer sobre essa contratação? Não foi uma contratação ruim, né? Mas, no meu ponto de vista, foi uma contratação um pouco arriscada, porque ele vai ter pela frente, já no jogo de estreia dele, tem uma chance dele ganhar um título. Primeiro jogo, ele teve chance de ganhar um título pelo Flamengo, jogando domingo contra o Fluminense. E, rapaziada, é o seguinte, Leonardo Jardim, que fez em 2025 um bom trabalho, né, na frente do Cruzeiro. Se eu não me engano, fez 55 jogos. Ele venceu 26 partidas, 11 derrotas e, se eu não me engano, 18 empates. Ele tem, se eu não me engano, 58% de aproveitamento. Então, ou seja, ele não fez um trabalho tão ruim pro time lá na Toca da Raposa, né? Rapaziada, mas antes de tudo, as pessoas estão divididas, logicamente, até porque se a nossa sociedade não ter divisão, não ter uma para discordar, seria completamente chato. Por que dividida? Por conta que muitos torcedores não foram a favor da demissão do Filipe Luís. Eu concordei com a atitude do BAP. O que eu não concordei foi da maneira que ele foi mandado embora. Da maneira que ele foi demitido, da maneira que ele deixou o cargo do Flamengo. Ele que ganhou vários títulos, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, e aí se vai uma porrada de títulos. Ele, na minha opinião, já está entre uns grandes, não chega a ser um dos maiores técnicos da história do Flamengo, na minha opinião não, mas um dos grandes técnicos e tem a sua importância no clube, sim, assim como todos, mas alguns logicamente se destacam. O que eu tenho a falar sobre a demissão do Filipe Luís? Foi uma demissão maldosa, na minha opinião, maldosa da maneira que ele foi demitido, se é que vocês me entendem. Eu digo maldoso, uma demissão maldosa, do jeito que ele foi demitido. Mas era necessário, na minha opinião, mudar. Até porque os começos do resultado não foi bom. E com o BAP, falar um negócio aqui, com o BAP não tem brincadeira. Tropeçou uma vez, ele pode até perdoar. Tropeçou duas vezes, ele também pode até perdoar. Na terceira, cara, não tem história. Filipe Luís vinha de uma vitória, né, de 8-0 contra o Madureira, mas o que adianta vencer o Madureira, que é uma equipe minimamente fraca, porque, com todo respeito ao Madureira, tá? Mas o Madureira se demonstrou de uma maneira que, perdendo o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, tomou 3-0 de um jogo que eles fizeram muito bem o primeiro tempo. Jogaram muito bem o primeiro tempo no jogo de ida, eu falo. No segundo jogo, o Madureira não jogou absolutamente nada, né? A bola nem chegou, né, para o goleiro André fazer uma simples defesa. É o seguinte. E o Filipe Luís, depois do jogo, vá para a coletiva, dá a coletiva, e depois disso, ele é mandado embora. Numa sala fria, fúnebre e
realmente ele não merecia isso. Ele não merecia isso. Disse num vídeo que eu gravei, se eu não me engano, acho que eu gravei ontem, postei ontem, e vocês viram, eu falei, ele mesmo sentenciou a saída dele do clube. Porque, na minha opinião, ele sentenciou sim. Porque da maneira que ele colocou o time contra o Lanús, ele não queria ganhar. Não queria ganhar. Ele não mostrou coragem. Ele teve sorte que a gente buscou aqueles 2 pênaltis, que a gente conseguiu voltar pro jogo. Mas eu acho que, além de tudo isso, um cara que ganhou o Brasileirão, foi tetracampeão da Libertadores, foi campeão do Brasileirão, foi pentacampeão da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa. Cara, desculpa, eu acho que nem com o pior técnico que já passou no Flamengo você deve fazer isso. E quantas vezes nós tivemos isso, os mesmos acontecimentos? Vocês lembram do Rogério Ceni? Foi mandado embora na madrugada. Vocês lembram do Dorival? O Dorival ficou sabendo que ele foi demitido, cara, pela imprensa. A imprensa contou para ele que ele não era mais técnico do Flamengo. Ele ficou sabendo pela imprensa. Um cara que ganhou Copa do Brasil e Libertadores em 2022. Então, essa falta de prestígio que o Flamengo tem com grandes treinadores e também com grandes jogadores, viu? Com grandes jogadores. Mas é uma coisa muito sacanagem que fizeram com o Felipe Luiz. Por quê? Muita sacanagem que fizeram com o Felipe Luiz. Por quê? Mandou ele embora de madrugada. No aniversário do Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo. O aniversário de 73 anos do Zico esse ano foi manchado por isso. Porque eu tenho certeza que o Zico não queria que o Felipe Luiz saísse do Flamengo. A verdade é essa. Mas enfim, rapaziada, Leonardo Jardim vem aí. Esperamos que ele faça um bom trabalho, que conquiste domingo o Campeonato Carioca. O Flamengo que está na sua 8ª final consecutiva do Campeonato Carioca. Se eu não me engano, todas as 5 últimas são tudo Flamengo e Fluminense a final do Campeonato Carioca. Enfim, rapaziada, Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. Essas foram as minhas opiniões. Quis fazer um vídeo curtinho só para avisar e para falar que agora sim é oficial. E teve dificuldades, viu? Teve bastante dificuldades da imprensa encontrar o Leonardo Jardim, porque parece que ele se esquivou da imprensa, né? Porque teve aquela história quando ele deu coletiva no Cruzeiro falando que ele não queria treinar outro clube brasileiro que não seja o Cruzeiro. Então queima a língua. Vocês lembram do Vitor Pereira? Mesma coisa. Rapaziada, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.